E João fala que o bom pastor, quando ele fala na verdade, ele está afirmando o que ele está falando. Ele está afirmando. A ovelha tem que passar pela porta. Quando a gente vem para cá, para a congregação, nós temos que entrar pela porta. Se alguém tentar entrar por outra porta ou por uma janela, alguma coisa está errada. Só os ladrões fazem isso. Só os salteadores. E qual é a vantagem e a função do ladrão? É levar aquilo que não pertence a ele. É carregar aquilo que não é dele. Por isso Jesus fala aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós temos que ter cuidado quando qualquer outro vier tentar nos roubar. Nós temos que ter cuidado com isso. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e ela dizia assim para mim: olha, a nossa igreja tem uma grande vantagem. Nós nunca convidamos as pessoas que visitam a nossa igreja para vir para a nossa igreja. Sabe por quê? Porque cada ovelha tem o seu pasto, o seu rebanho. Amém. Cada ovelha tem o seu pastor. A igreja só tem um pastor. A igreja do Senhor Jesus só tem o Senhor Jesus como seu pastor. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, cada ovelha tem o seu pastor. Eu tenho o meu pastor. O nosso pastor é o nosso pastor José Gomes, né? Nós temos o pastor Domingos, que é o nosso segundo pastor. Mas o pastor da nossa igreja, da igreja universal, é o Senhor Jesus. Amém. Mas quantas vezes o inimigo vem tentando falar aos nossos ouvidos para que nós venhamos ir para um outro aprisco? Quantas vezes ele faz isso? Quantas vezes ele tenta? E olha, o grande perigo que a ovelha corre quando ela sai do seu curral, do seu aprisco e vai para as bandas de outros currais, ela está saindo da direção do caminho daquele pastor que o conduziu para o seu lugar certo. Nós, como ovelhas, nós temos o nosso lugar que o Senhor Deus nos deu aqui na terra. Aqui na terra. Quando eu me converti, eu acho que eu já falei isso aqui da última vez que eu estive aqui, ou foi no círculo de oração que eu falei. Quando eu me converti, as irmãs devem se lembrar que eu fui para a Assembleia de Deus, mas eu era muito nova, bem nova naquela época, né? Tinha os meus 16 para 17 anos, e eu fui lá, né, para onde eu estou hoje, mas eu não tinha companhia onde eu morava. E eu tive que ficar 2 anos na Igreja Batista. Mas eu louvei, servi e adorei o meu Senhor na Igreja Batista. Não foi diferente na minha vida. Porque uma vez que o Senhor Jesus entrou na minha vida, Ele entrou mesmo. E quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, o objetivo dele é entrar até que Ele venha nos buscar e nos levar para o seu reino. Mas eu tive essa dificuldade. Eu não pude ficar na Assembleia de Deus. Mas graças a Deus eu só fiquei 2 anos fora. Porque quando eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, eu tive que voltar para a Assembleia de Deus. Porque o plano de Deus para a minha vida era uma igreja pentecostal. Não era uma igreja tradicional. Era uma igreja pentecostal. Por isso eu estou hoje na Assembleia de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Que o Senhor, Ele tem sim um lugar para nós dentro de uma igreja. Ele quer que a sua ovelha esteja assim num aprisco. Nós não podemos ficar fora de um rebanho. Não. A ovelha precisa estar num rebanho. A ovelha, ela precisa da companhia de outra ovelha para que ela possa caminhar. É assim que o Senhor Jesus nos ensina.
ensina aqui nesse texto. É isso que João fala a respeito do bom pastor. E nós somos uma igreja feliz, porque nós temos o bom pastor na nossa vida. Nós somos ovelhas que somos bem conduzidas. Nós somos ovelhas que temos o alimento certo para a nossa alma. O nosso bom pastor não tem deixado faltar nada para a nossa vida. E nem vai deixar faltar. Porque é assim que ele faz. Não é assim que nós cantamos, né? Tem aquele hino que fala: o bom pastor buscou-me já longe do redil. Foi esse que o irmão Orlando cantou aqui, né? Juntamente com a igreja. E é assim que o Senhor Jesus faz. Não vou me prolongar, já deu a hora. Eu gosto de ser obediente, porque o nosso pastor assim nos ensina. Mas eu quero agradecer mais uma vez esta oportunidade, o convite, este carinho. E eu quero sempre falar para a igreja: cuide dessas 3 ovelhas que nasceram de novo, né? Que foram sepultadas, deixaram o velho homem, ressurgiram, né? Como o Senhor Jesus também fez. Como o Senhor Jesus nos deixou esse exemplo. Ele não precisava. Ele não precisava fazer isso. Ele só fez para deixar para nós como exemplo. Ele desceu as águas e ressurgiu novamente, mostrando que o velho homem foi sepultado e que ressurge, né, uma nova criatura. E é assim que nós somos hoje, uma nova criatura no Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando essa igreja. Não estarei aqui na semana que vem, tá? Fugi hoje novamente, passei um áudio para o pastor Germano já tarde, mas ele me abençoou e eu vim para cá. Mas semana que vem eu vou estar lá. Deus abençoe. Continue orando por este rapaz, tá? O Ricardo. Porque Deus tem uma obra maravilhosa na vida dele e a caminhada dele é grande. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigada, irmão.